Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar estudando acerca da soberania e da vontade de Deus, certo? E eu louvo a Deus por você estar aqui nessa noite, por você poder participar desse momento de estudo da palavra do Senhor. É certo que o que nós vamos estar abordando aqui é apenas um pouco desse tema que é tão amplo, que é tão profundo e que às vezes envolve até embates teológicos no que diz respeito à questão da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Mas, fugindo um pouco dessas questões polêmicas, nós vamos nos deter, nós vamos mergulhar na palavra do Senhor. A primeira coisa, quando nós tratamos acerca da soberania de Deus, é defini-la. O que é soberania de Deus? Muitas vezes, quando as pessoas ouvem esse termo, elas perguntam o que isso significa. O que quer dizer ser soberano? Para a nossa realidade, nós que vivemos, por exemplo, dentro de um modelo de governo presidencialista, nós não sabemos ou nós não temos muito próximos a nós a figura de um rei, de um soberano. Outros países, principalmente na Europa, como a Inglaterra, Espanha, eles têm essa figura. Algumas vezes até um tanto quanto mais ilustrativa, mais da tradição. Diferentemente do que foi no passado. Mas no passado, ser um soberano, ser um rei, ser um governante de uma nação, significava alguém que tinha o poder supremo de um país. Era alguém que tinha poder sobre a vida e a morte dos seus súditos. Lá no Salmo de número 99, versículo 1, o salmista diz: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. E aqui claramente a gente vê que dentro da questão de autoridade, Deus está sobre tudo e sobre todos. O salmista ele inicia dizendo que o Senhor reina, mas ele reina sobre quem? Sobre as nações, por isso elas tremem. Mas não somente sobre as nações, em seguida diz que o seu trono está acima dos querubins. Abala-se a terra. A palavra reinar aqui significa alguém que tem grande autoridade. Entretanto, observe que essa pessoa não é um governante comum. Aqui o salmista, ele dirige-se a Deus como um governante que está acima de todos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tem o poder da eternidade nas suas mãos, o poder da imortalidade. Ele é supremo, acima de todas as coisas, por ele criadas no céu e na terra. Tudo se fez a partir da sua ordem, da sua palavra. Ele opera todas as coisas de acordo com o seu próprio propósito, plano e vontade. É o propósito, é o plano e a vontade de Deus que dão origem a todas as coisas. Deus é soberano e supremo acima de tudo. É isso que a Bíblia, as Escrituras vão revelar acerca de Deus. Não apenas o livro de Salmo. Existem vários versículos nas Escrituras que ensinam que Deus ocupa uma posição suprema no universo. O Salmo 103, verso 19, Davi declara: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Tudo o que existe, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo espiritual, Deus domina sobre tudo. Então, não adianta a gente pensar que Deus ele apenas exerce seu poder sobre a terra, sobre o universo físico, mas também sobre Satanás e seus demônios. Além disso, Davi orou ao Todo-Poderoso, e lá em 1 Crônicas 29, 11, ele diz: Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Isso quer dizer que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E Davi declara essa soberania de Deus. Ele senta-se em um trono e governa sobre tudo que há. Tudo está debaixo da sua autoridade. Às vezes as pessoas, elas ficam como que amedrontadas com o mundo espiritual. Ficam amedrontadas com o poder de Satanás. É verdade que Satanás tem poder, mas o seu poder, ele está debaixo da autoridade de Deus. Lá em Romanos capítulo 11, verso 36, o apóstolo Paulo ensinou:
pois dele, do Senhor, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo, ele está dizendo, olha, tudo foi criado por Deus e deve funcionar através da sua graça e permissão, porque essas coisas que foram criadas por intermédio dele. Ele é tudo em tudo. Há uma mensagem semelhante, escrita por João, em Apocalipse capítulo 4, verso 11, que diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse, queridos, é um ensinamento incrível e é revelado por esses e muitos outros versículos da Bíblia. E em cada passagem, Deus está declarando a sua soberania. Mas não apenas a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade, o seu conhecimento e a sua graça. Isso é ser soberano. Isso é a soberania de Deus. A soberania de Deus, amados, ela é revelada de Gênesis a Apocalipse. Logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro de Gênesis, Deus declara que criou todas as coisas em seu poder e autoridade soberanas. Ele ordenou e a sua criação e trouxe à existência todas as coisas, inclusive o homem. E Gênesis continua revelando a escolha soberana de Deus da família de Abraão. É Deus que escolhe Abraão dentre todos os homens da terra e faz de Abraão uma nação. E aquela nação passa a ser a nação de Deus dentre todas as nações existentes. E dali, daquela nação, Deus então traz o Messias, prometido lá no jardim do Éden, quando o primeiro casal pecou. E Deus disse que da semente da mulher, o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Deus continua no Novo Testamento, declarando a sua soberania ao escolher cada um de nós para sermos seus filhos e filhas. Se no Velho Testamento Deus tinha soberanamente escolhido a nação de Israel como seu povo, hoje o Senhor tem escolhido um povo santo, um povo que Ele separou para si. Não mais um povo de uma única nação, mas um povo que está espalhado entre todas as nações, povos e tribos da terra. Esse é aquele que revela que se está sentado no seu trono e julgará as nações no final dos tempos. Agora, a questão é, você acredita na soberania de Deus em sua vida? Porque acreditar na soberania de Deus quando as coisas nos estão sendo propícias é muito fácil. Quando tudo está indo bem na minha vida, quando estamos felizes, quando o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa família está bem, é fácil dizer que se acredita na soberania de Deus. E aí sempre a gente declara, Deus está no controle de tudo. Mas, amados, quando os problemas batem à nossa porta, quando as crises nos alcançam, quando o desemprego se intensifica, quando chega aquele momento insustentável dentro do lar, parece que vem aquele velho questionamento: Senhor, estou confuso, não entendo o que está acontecendo. Você está no controle ou não? Por que isso está acontecendo comigo se tu és soberano e eu sou teu filho? A gente começa a duvidar da soberania de Deus, a achar que talvez Deus não esteja no controle de tudo, pelo menos nesse momento, nessa circunstância da vida daquele que está passando por um problema. A solução para o seu questionamento ou cobrança de Deus, na verdade, queridos, é confiar na sua soberania. A crença em seu governo e controle é fundamental para a nossa fé. E este é o primeiro degrau da sua escalada na vida cristã. Você saber que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle da sua família, que Deus está no controle da sua igreja, que Deus está no controle de todo o universo. Sem isso você lutará, tropeçará e cairá. Por quê? Porque a incredulidade é, na realidade, questionar a soberania de Deus e a sua capacidade de governar a vida. Lembram-se da tentação de Satanás a Eva? O que ele lança é a dúvida no coração dela. Deus havia dado-lhe uma ordem, e Satanás procura gerar dúvida no seu coração. Quando você não confia que Deus é soberano,
você está dizendo que ele não sabe o que está acontecendo com você. Isso hoje, infelizmente, tem sido abraçado até mesmo por alguns que se dizem evangélicos, de achar que Deus, por amor a nós, deixa de conhecer o futuro para construir um futuro com o homem. Ou seja, Deus não é onisciente, Deus não é onipotente, porque Ele toma a decisão de liberar o futuro para ser construído com a humanidade. Isso, queridos, é uma grande mentira. A Bíblia diz lá no Salmo 139, que todos os meus dias já estão determinados pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus nos escolheu ainda no ventre de nossas mães. E quando nem um dia existia, Ele já conhecia todos eles. Esse é o Deus da Bíblia. Não é um Deus baseado em filosofia ou achismos humanos. Mas, infelizmente, há muitos que hoje seguem esse padrão, de acreditar que Deus fez essa escolha. Não, eu vou construir com a humanidade o futuro. E aí cada um vai decidir o que vai fazer da sua vida. E eu, claro, vou assinar embaixo, porque eu não vou ferir o desejo dos meus filhos. Queridos, isso é uma grande mentira do diabo. Ouça, os pensamentos que passam pela sua mente, ou as palavras que saem dos seus lábios, em meio a momentos difíceis, podem causar no seu coração dúvida acerca do controle e da soberania de Deus. Você talvez diga para si mesmo ou para os outros: por que Deus está fazendo isso comigo? Qual é o propósito? Deus, você se importa com o que eu sinto? Você sabe o que estou passando? Esses questionamentos, amados, revelam que você está fazendo, na verdade, é questionar a soberania de Deus. Ou Deus é o Senhor soberano, ou Ele não é. Não existe meio termo. Ou você crê que Deus tem um controle de todas as coisas, ou você não crê. Não adianta você achar que Deus tem um controle apenas dos grandes fatos da humanidade. Mas as coisas corriqueiras do dia a dia, Deus não sabe de nada. Ou Ele é a pessoa que declara ser o Deus do céu e da terra, que criou todas as coisas, que está trabalhando todas as coisas juntas para o seu propósito e fim, ou Ele não é um Deus eterno. Ou Ele é grande o suficiente para lidar com seus problemas, ou Ele não tem poder nenhum. Ou Ele sabe o que está fazendo, ou Ele simplesmente está jogando as coisas no escuro para ver no que vai dar. Ou Ele pode lidar com os seus e os meus problemas, ou Ele é um Deus limitado. Para acreditar na soberania de Deus, queridos, você só tem uma opção. E sempre há um resultado em acreditar ou não na palavra de Deus. Paulo declarou que há alegria e paz em crer, como está lá em Romanos 15:13. Além disso, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, o rei Josafá disse aos habitantes de Jerusalém: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. A nossa segurança está no Senhor, na nossa crença no Senhor. Quando nós deixamos de crer no agir de Deus, quando nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, nós estamos como que levados por qualquer vento de doutrina. Infelizmente, há muitos que hoje seguem por esse caminho. Mas qual é o resultado? Qual é o resultado de nós acreditarmos na soberania de Deus para a nossa vida pessoal? Em que vai implicar nós acreditarmos na soberania de Deus? A soberania de Deus não pode ser tratada apenas por uma questão de teologia, de estudo, mas ela tem aplicação para a nossa vida. E a primeira aplicação, o primeiro resultado que nós temos ao confiar na soberania de Deus é que nós sentiremos que tudo o que acontece em nossa vida tem significado e propósito. Você será capaz de entregar até mesmo as tragédias e o mal que lhe acontecem nas mãos de Deus, porque você confiará que Ele tem um plano final. Esse é o primeiro resultado da soberania de Deus na nossa vida. Lá em Romanos 8, 28, e nós pregamos recentemente nessa passagem, um culto de domingo, é declarado que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo declara o poder da soberania de Deus sobre todas as coisas que ocorrem em sua vida. Não apenas as coisas boas, não apenas as coisas que você se sente bem ou que lhe trazem prazer. Mas aqui diz que todas as coisas, todas elas, Deus está agindo em
todas as coisas. E é interessante, queridos, que esse agir de Deus, ele tem propósito, não é algo que acontece ao acaso, não é algo que acontece como que um jogar de dados. Há um propósito em tudo aquilo que Deus está agindo. Porém, esse agir de Deus, para o nosso bem, só acontece para aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. O agir de Deus para o bem é para a sua igreja. É isso que está sendo prometido aqui em Romanos 8:28. Porém, para aqueles que permanecem rebeldes ao Senhor, para aqueles que permanecem insubmissos à vontade de Deus, o Senhor diz lá em João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, para aqueles que não temem a Deus, o final deles é exatamente isso, a morte e a destruição, porque serão fonte de ação do diabo, de Satanás. Mas para os filhos de Deus lhes é prometida vida e vida em abundância. Então isso é o primeiro propósito da gente reconhecer a soberania de Deus, é que há um bem para as nossas vidas. Antes de nós virmos a Cristo, todos nós provamos um pouco do plano da destruição de Satanás nas nossas vidas. Satanás estava agindo para nos destruir. Satanás estava agindo para roubar a nossa comunhão. Mas quando nós fomos alcançados, quando Deus executou o seu plano em nossa vida, hoje nós temos a perspectiva do amanhã, da eternidade, da presença constante de Deus conosco. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10 diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. As boas novas que nós praticamos como povo de Deus, como nação santa, como povo escolhido, não é uma prerrogativa pessoal nossa. A Bíblia diz que Deus preparou de antemão, ou seja, Deus preparou muito tempo antes para que nós a praticássemos. A nossa ida lá para Torrões e Itarema, para pregarmos o Evangelho, para realizarmos uma ação social, a nossa ida para fazermos uma blitz de louvor, trazendo aqui ao conhecimento das pessoas a palavra de Deus, a pregação na cidade de Jardim 2, levando a palavra de Cristo, essas boas obras não são iniciativas do pastor Alex, ou da liderança desta igreja, ou da membresia dessa igreja. Isso é uma iniciativa de Deus muito antes daquilo que nós quiséssemos realizar. É Deus agindo no nosso coração. É por isso que lá em Efésios capítulo 1, verso 11, ele diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Há um propósito maior que não é determinado por mim, é determinado pelo Senhor. Talvez você diga assim, pastor, mas diante dessa luta que eu estou passando, desse momento difícil, essa crise que está se alastrando sobre a minha vida, sobre o meu lar, eu pessoalmente não vejo propósito, nenhuma razão, nenhum bem que possa vir do mal que está sendo feito a mim, à minha família, aos meus negócios. E talvez eu até diga para você que muitas vezes, eu concordo com você. Eu também não consigo ver neste momento nenhum bem que possa vir disso. Eu não sei como isso vai funcionar para o teu bem, eu não tenho certeza de como Deus vai transformar essa circunstância para o bem, mas eu sei que a palavra de Deus declara que Ele o fará, que o seu poder soberano, o seu amor eterno te alcançará, e a minha palavra para você e para mim é, confie em Deus, confie somente. É como diz Abacuque, pode ser que lá no campo os animais tenham morrido, pode ser que a tua produção seja zero, pode ser que haja caos em tudo que você está fazendo, mas confie no Deus da tua salvação. Um bom exemplo disso, queridos, é visto na vida de José. José, ainda jovem, teve um sonho sobre o futuro da sua vida. Nesse sonho, vieram seus pais e seus irmãos e se prostraram diante dele. José conta o sonho para a sua família e seus irmãos começaram a odiá-lo e planejar a se livrar daquele sonhador.
No final das contas, eles ficaram tão ressentidos com José, que um dia planejaram vendê-lo como escravo e contar ao pai que um animal o havia morto. Levado ao Egito, José foi vendido a um homem rico chamado Potifar. E ali José trabalhou arduamente, encontrando o favor de Potifar, que o colocou sob superintendente de toda a sua casa. Contudo, a esposa de Potifar tinha olhos lascivos para José, porque José era um jovem bonito. E ela começa a pressioná-lo todos os dias para ter um relacionamento sexual com José. E ele recusa. Finalmente, ela injustamente acusa José a fim de se vingar dele por tê-la rejeitado. Potifar joga José na prisão. E lá na prisão, José conhece o padeiro e o mordomo de Faraó. Certa noite, aqueles dois homens tiveram sonhos. E José os interpreta. José disse que o mordomo seria restaurado ao seu cargo, enquanto que o padeiro seria executado. Algum tempo depois, Faraó teve dois sonhos que o perturbaram e procurou alguém que pudesse interpretar seus sonhos. Foi que o mordomo lembrou-se de José e disse que havia um homem que poderia lhe contar o significado dos seus sonhos, já que nenhum mago no Egito havia conseguido fazer isso. Então, José interpreta o sonho. E a partir dali, José é colocado como governante sobre todo o Egito diante do período de escassez que iria acontecer. Há uma grande fome que atinge toda a terra, inclusive a terra de Israel e do Egito. E através das muitas circunstâncias, os irmãos de José, seu pai e toda a sua família, prostram-se aos pés de José, em busca de alimento para sustentar sua vida. E José viu a realização do sonho que lhes foi dado 30 anos antes. Como José entendeu aquela rejeição, o tempo da prisão, a escravidão? Talvez para muitos, José fosse um jovem frustrado, rejeitado pela sua família. Quantas sessões de terapia José não teria que fazer? Quantos dias de aconselhamento no gabinete pastoral José não teria que ter? Mas José diz a seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. José reconhece que a mão soberana de Deus é que estava dirigindo tudo aquilo que acontecera com ele, com a sua família e com todo o mundo diante da escassez de alimento. E ao final, em Gênesis capítulo 50, verso 20, José diz a seus irmãos que, amedrontados com a morte do seu pai e pensando que José iria se vingar de tudo que eles haviam cometido, José declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus age em todas as coisas para o bem. Pode ser que José não soubesse, não reconhecesse aquela luta que ele estava atravessando, mas ele confiou no agir de Deus e sabia que havia um propósito maior. Se José não tivesse acreditado nas promessas de Deus para ele, no poder da sua soberania para cumpri-las, José poderia ter ficado irado e amargurado contra Deus. Infelizmente, há muitos nos nossos dias que se sentem desigrejados, porque de alguma forma não se veem mais no ambiente da igreja, ou porque se sentem rejeitados pela igreja, perseguidos, decepcionados, e alguns até mesmo decepcionados com Deus. Contudo, José não fez porque se firmou na palavra de Deus. Ele acreditava que havia uma razão e um propósito para tudo o que havia acontecido. Você pode confiar que Deus está trabalhando da mesma maneira na sua vida? Não importa a circunstância que você está atravessando? Será que você tem essa segurança, essa confiança? Há um segundo resultado que você terá em sua vida. Se confiar na soberania de Deus, é que você encontrará segurança e descanso em meio a situações de insegurança. E falando de insegurança, nós vivemos num mundo de insegurança. É a violência, é o desemprego, é a crise familiar, é o problema na criação dos filhos, no relacionamento com os pais, a dificuldade às vezes de estar na igreja. A vida cotidiana, queridos, é uma realidade insegura, porque você não sabe o que o dia de amanhã pode trazer. Confiar na soberania de Deus é descansar, sabendo que Deus tem todas as situações, todas as circunstâncias nas suas mãos. Quando grandes provações surgem em seu caminho, você precisa confiar nele, mesmo que não entenda como isso vai funcionar.
Precisamos acreditar que o poder soberano de Deus é capaz de fazer exatamente o que Ele prometeu fazer, de agir em todas as coisas para o nosso bem. Lá em Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus disse aos seus discípulos para saírem e pregarem o evangelho, e que eles não deveriam ter medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus queria que os seus discípulos não tivessem medo dos homens, não tivessem medo das autoridades, não tivessem medo do futuro. Ele estava como que preparando aquelas pessoas para o que estava por acontecer. Aqueles irmãos, aqueles discípulos, aqueles apóstolos seriam perseguidos. Quase todos seriam mortos como mártires. A igreja sofreria muito, mas o Senhor estaria com o seu povo todos os dias. E Jesus está preparando a sua igreja. Talvez, queridos, hoje nós vivamos dias de facilidades, de tranquilidade. Os problemas que nós temos, talvez a maioria das pessoas aí fora tenham. Problemas na economia, nas finanças domésticas, problemas de saúde, problemas familiares, como a maioria tem. Eu estava hoje vendo um boletim do pastor Homero, que é um missionário que exerce o trabalho lá na Jordânia com muçulmanos, e ele falando de um irmão de 28 anos, cristão, que foi morto dentro da sua casa, na frente do seu filho e da sua esposa, por um grupo de muçulmanos, que arrombaram a sua porta, que adentraram o seu lar e tiraram a sua vida, porque ele era cristão numa comunidade muçulmana, porque ele defendia a sua fé, porque ele era alguém diferente daqueles que estavam ali. Queridos, nós sabemos de dificuldades que acontecem aí fora, por causa do Evangelho. Nós quase não temos dificuldades, nós vivemos uma vida até um tanto quanto cômoda, frente a tudo que está a acontecer. Mas lembre-se, apesar das circunstâncias mais desfavoráveis que você esteja vivendo, que você esteja passando, coisas do seu dia a dia, coisas da sua rotina diária, quer seja dentro de casa, no trabalho, no lazer, Deus está contigo. Um outro grande exemplo de homens que descansaram na soberania de Deus é a história no livro de Daniel, no capítulo 3, acerca de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles 3 jovens hebreus cativos não se curvaram diante do ídolo de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. O rei trouxe aqueles jovens diante dele e deu-lhes mais uma chance de se curvarem ou serem lançados na fornalha ardente e serem queimados vivos. E aqueles jovens disseram, lá em Daniel capítulo 3, versos 17 e 18, se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqueles jovens, queridos, tinham convicção da sua fé, da sua confiança em Deus. Eles reconheciam a soberania de Deus sobre suas vidas. O seu povo havia sido conquistado pelo império de Nabucodonosor. O seu povo, o povo de Israel, foi levado para o cativeiro babilônico. O seu povo foi colocado como escravo, subjugado. Mas mesmo assim, eles continuavam confiando no Deus da sua salvação. Amados, apesar das lutas, nós não podemos perder a perspectiva da eternidade. Precisamos entender que por maiores que sejam as lutas e provações que venhamos a passar aqui, nada se compara àquilo que está reservado para a igreja do Senhor na eternidade. Um último exemplo de alguém que manteve-se fiel ao propósito de Deus é encontrado na vida de Esdras. Esdras foi um dos sacerdotes que conduziu os filhos de Israel de volta da escravidão da Babilônia para a terra da Palestina. O rei Artaxerxes era o governante persa naqueles dias e permitiu, a pedido de Esdras, que ele e muitos de Israel voltassem a Jerusalém. Porém, Artaxerxes perguntou se Esdras gostaria que o exército o acompanhasse, o protegesse. Porém, Esdras ficou envergonhado de pedir ao rei soldados como escolta, porque ele, Esdras, havia confessado o seguinte ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Esdras reconhece: olha, Deus está conosco, porque nós o buscamos.
mas Deus será contra todos aqueles que se levantam contra os que o abandonaram. E nessa confiança, Esdras não pede escolta ao rei e vai para Jerusalém. E lá no livro de Esdras, no capítulo 8, versos 31 e 32, é dito que eles partiram, e a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém. Queridos, o nosso ponto de parada é a Jerusalém celestial. E se nós confiarmos em Deus, nada nem ninguém nos impedirá de alcançarmos a eternidade. Porque nós fomos comprados, nós fomos conquistados por um alto preço. Esdras estava confiante de que mesmo em meio às circunstâncias mais ameaçadoras, Deus seria capaz de libertá-los. Você confia em Deus para o seu futuro? Ou vive preocupado com o seu amanhã, ansioso com o que possa lhe acontecer? Saiba que Deus é capaz de protegê-lo das emboscadas que estão além da tua vista. O máximo que você pode enxergar é aquilo que está à tua frente, mas Deus sabe todas as coisas. Há um terceiro resultado que você terá em sua vida, se você confiar na soberania de Deus, é que você será responsável e obediente. Queridos, a ideia de que nada podemos fazer é um dos grandes equívocos relativos à soberania de Deus. Alguns acham que o fato de Deus ser soberano é que nós não podemos fazer nada. Tudo já está pronto, então eu devo simplesmente aguardar que as coisas aconteçam. Eu não preciso pregar o evangelho, porque Deus já escolheu, já tem os seus escolhidos, então eles vão vir de qualquer jeito. Eu não preciso me preocupar em ter uma vida santa, porque eu já tenho garantida a eternidade. Isso é um engodo do inimigo. Deus, queridos, não nos chama a vivermos em berço esplêndido. Isso é preguiça. A relação entre o que Deus prometeu fazer, a sua soberania, versus o que o homem deve fazer, responsabilidade humana, é muito mal compreendida por muitos cristãos. Há dois pensamentos equivocados. O primeiro pensamento é: se Deus é tão grande e poderoso, e eu tão fraco e falho, Deus cuidará de tudo. Eu não tenho que fazer nada, eu não devo me preocupar com isso, porque mesmo que eu não faça o que eu tenho que fazer, Deus ainda vai dar um jeitinho para me abençoar. Queridos, o nome disso é preguiça espiritual, não é coisa que a Bíblia ensina. Há um outro pensamento: se eu tenho que fazer tudo, e ser um servo obediente e perfeito, tudo depende de mim. Logo, se eu não fizer, o plano de Deus cairá por terra, porque tudo depende de mim, sou eu que decido. É como se a nossa confiança estivesse depositada na nossa própria força, estribada na nossa decisão. Por anos, queridos, eu tentei conciliar o ensinamento da soberania de Deus com o da responsabilidade humana. No entanto, cheguei à conclusão de que Deus nunca me pediu para tentar conciliar esses dois ensinamentos. As Escrituras simplesmente ensinam essas duas verdades: Deus é soberano e eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. A razão pela qual não conseguimos conciliar esses dois ensinamentos em nossa mente é porque temos uma mente finita, tentando entender e compreender os caminhos de um Deus infinito, e não conseguiremos. Como diz Paulo em Romanos 11:33, os caminhos de Deus são inescrutáveis. A única coisa que realmente importa é lembrar que Deus é um Deus soberano, e que há um comando nas Escrituras acerca daquilo que cabe a mim entender e fazer. E isso se encontra exatamente na sua palavra, lá em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, quando nos é dito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Cabe a nós, é nossa responsabilidade, é nossa decisão confiar em Deus. É necessário que tenhamos essa decisão firme de colocar a nossa fé no Senhor e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Isso é responsabilidade nossa, mas ao mesmo tempo é saber que é o Senhor que tem todos os seus caminhos e é Ele que vai endireitar as nossas veredas, até mesmo quando errarmos. É Ele que vai nos corrigir e trazer a sua presença, mas precisamos tomar a decisão. Uma parte muito importante desta equação é que você não se apoie no seu próprio entendimento. Hoje nós vemos embates enormes acerca dessa temática.
às vezes dividindo o povo de Deus. E ficamos como que à mercê de livre-arbítrio ou livre-agência, quando nenhuma coisa nem outra é uma terminologia bíblica. São definições criadas por homens. Precisamos, na verdade, amados, é confiar no Senhor, colocar no Deus da nossa salvação a nossa vida. Mas talvez você diga assim: pastor, mas como saber a vontade de Deus? Já que Deus é um Deus soberano. A primeira coisa, amados, é saber o que é a vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 10, quando o Senhor está ensinando os seus discípulos, e a cada um de nós a oração sacerdotal, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas que vontade é essa? Jesus ensinou que nós devemos fazer a vontade de Deus, e Ele está ensinando a cada um de nós, mas em que consiste? A vontade de Deus, queridos, é exatamente aquilo que Deus quer, e que está revelado na sua palavra. Ao longo da história, nós vemos que Deus tem revelado a sua vontade a todos que verdadeiramente o buscam. O nosso problema é que nós gostamos de fórmulas prontas. Nós gostamos das coisas que a gente possa de imediato alcançar. Nós não queremos mais nos debruçar nas escrituras, estudá-las, nela meditar. Nós queremos simplesmente aquelas mensagens de WhatsApp: bom dia, Deus é contigo, vai dar tudo certo, não olhe para os teus problemas. A gente gosta dessas palavras que enchem o nosso ego, mensagens positivas. Mas não nos debruçamos na palavra de Deus. Ao revelar-se, Deus não mostra tudo o que há para saber sobre Ele. Ele mantém oculto para si mesmo parte do seu mistério. É por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, é dito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Há uma vontade oculta de Deus, que Deus não tornou conhecida. É algo de Deus, e essa vontade oculta pode ser a questão da nossa limitação, que nós não entenderíamos, ou simplesmente porque aprove a Ele não revelar. Mas a verdade, a vontade revelada, essa deve ser cumprida nas nossas vidas. A distinção entre vontade oculta e a vontade revelada nos dá uma grande liberdade. Não precisamos nos preocupar com a sua vontade oculta, porque não podemos conhecê-la de qualquer maneira. Mas enquanto buscarmos obedecer à sua vontade revelada, podemos livremente fazer o que estiver de acordo com essa vontade. Por exemplo, se nos forem apresentadas duas escolhas de trabalho, e ambas não implicarem em pecado, podemos escolher qualquer trabalho que gostemos mais, sem nos preocuparmos em desagradar a Deus. Imagina só, você está em busca de trabalho, e aí você recebeu um convite para trabalhar no Ronce. Depois recebeu um convite para trabalhar nas Pernambucanas. Aí você vai decidir: vou trabalhar no Ronce ou nas Pernambucanas? Bom, são duas empresas fortíssimas no mercado, eu posso escolher uma ou outra, tranquilo. Agora, se você está em busca de emprego, aí você pega e tem lá a possibilidade de trabalhar na Mesbla, ou então trabalhar no motel. Qual é a que você precisa escolher? Certamente não é a do motel, porque tem uma implicação de pecado nisso. Então, as nossas decisões, elas precisam ser balizadas pela consequência das nossas atitudes. Mas qual é a vontade revelada de Deus? Nós podemos conhecê-la? Todo cristão está interessado em descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Podemos conhecer e viver a vontade de Deus conforme ela nos é revelada na oração e nas Escrituras. Isso através da ação do Espírito Santo. Deus não quer que passemos nossas vidas tentando entendê-lo como um tipo de quebra-cabeça cósmico. Meu Deus do céu, eu não entendo Deus, não sei a sua vontade. Em Miqueias, capítulo 6, verso 8, o profeta de Deus afirmou: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Olha só a vontade de Deus: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Aqui a gente tem um ensinamento acerca da vontade de Deus. Aí a gente pergunta: pastor, será que eu posso deixar de pagar o meu imposto de renda? Eu tenho que pagar, mas um amigo meu disse que eu podia falar com um médico para me conseguir lá uma declaração, para eu não pagar o imposto de renda. Aí você vai aqui em Miqueias: pratique a justiça. Isso é correto? Ame a fidelidade. Ande humildemente com Deus.
Aí você vê, dia de prova, não estudei nada, mas jeitinho brasileiro tem a pesca, glória a Deus. Só tem um jeito, o professor não vê. É certo, pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente. Queridos, às vezes a gente quer encontrar na Bíblia, eu posso ou não posso, na hora que for vender o meu carro, dizer que ele está com o motor bichado. Não vou encontrar isso na Bíblia, mas está dizendo aqui, pratique a justiça. O que eu não quero para mim, eu vou querer para o outro. Podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, amados, mas é necessário, para conhecer a vontade de Deus, ouvir a sua voz em primeiro lugar, e buscá-lo até mesmo nas pequenas coisas. Eu queria deixar, para encerrar aqui, 6 conselhos para cada um dos irmãos, acerca de nós iniciarmos essa jornada de fazer a vontade de Deus. A primeira delas, fale com Deus regularmente através da oração. Como qualquer boa amizade, o seu relacionamento com Deus se fortalece com conversas regulares. Você não tem um amigo que é seu amigo íntimo, que você só fala com ele uma vez no ano. Não. Aquele amigo fiel, aquele amigo que você confia, você está falando com ele sempre, pois assim seja a sua amizade, a sua interação com Deus. Tire um tempo para ouvi-lo. Você pode se surpreender com os pensamentos e sentimentos que surgirão no seu coração a partir da sua oração. Segundo conselho, mergulhe na Bíblia, estude a palavra de Deus. A Bíblia é como um mapa para a vida. Às vezes as pessoas, pastor, eu vou me casar, pastor, eu vou ter filhos. Meu Deus do céu, quem sou eu para dizer isso? A Bíblia é cheia de histórias, lições e conselhos que podem ajudar a guiá-lo. Tente ler um pouco todos os dias. Pense em como o que você está lendo pode se aplicar à sua vida. Saiba que Deus é Senhor de todas as coisas, do seu futuro casamento, dos seus futuros filhos, dos meus futuros netos, Jesus abençoa, enfim. Terceiro conselho, preste atenção ao Espírito Santo. Às vezes a orientação de Deus vem através daquela pequena voz interior que lhe diz o que é certo ou errado, ou através de um sentimento de paz em relação a uma decisão que você toma. Esse é o Espírito Santo trabalhando em você. Quanto mais você escuta a voz do Espírito, mais fácil é de perceber a voz do Espírito. Quarto conselho, esteja aberto à mudança. Seguir a Deus, queridos, pode significar fazer algumas mudanças em sua vida. Pode ser algo grande, como um novo emprego, ou algo menor, como ser mais gentil. Eu tenho me proposto a descer do carro e vir de mãos dadas com a minha esposa para a igreja. Mas, queridos, aquilo que a gente fazia tão facilmente quando éramos namorados é difícil. Que eu sou sempre apressado, eu quero correr para dentro da igreja. A minha esposa, ela vem a passos lentos por conta do salto. Olhe, é um clima, e eu fico pegando na cintura dela como que empurrando, e ela diz que quer me abraçar. É quase isso. A gentileza, amados, é eu abrir a porta, é mostrar a educação, né? Às vezes a gente quer grandes coisas, Deus agindo em nós, e às vezes pequenas coisas, detalhes na nossa vida, no trato com o irmão, no trato com o cônjuge, com os filhos. Queridos, é a gente poder ser algo de bom na vida do outro, sem esperar grandes coisas. É uma palavra de amor. Esse é o sexto agora? Não, é o quinto. Procure a vontade de Deus na vida cotidiana. Deus não fala apenas em grandes momentos da mudança da sua vida. É certo que talvez Deus tenha falado quando você conseguiu o seu primeiro emprego, quando você casou, no seu primeiro filho. Mas, queridos, é no dia a dia, nas pequenas coisas. Cheguei hoje da igreja, né? Passei a manhã toda aqui resolvendo 1001 coisa. 1h30 da tarde, cheguei em casa. Aí dei um beijo da minha filha. Coisa, a outra, a nova, a mais nova. Dei um beijo da minha esposa. Ela já olhou assim, né? Saia da rotina, né? Faz uma coisa diferente de vez em quando. Eu sei que amanhã ela vai esperar que eu veja de novo. Fique atento aos momentos ou oportunidades que parecem ser cutucados por Deus. E sexto e último conselho, verifique suas decisões com amigos ou mentores de confiança. Às vezes, queridos, ajuda a conversar sobre o assunto com alguém que também está tentando viver de acordo com a vontade de Deus. Não abra seu coração com pessoas que não têm o temor de Deus. Homem, não vá abrir seu coração com uma colega de trabalho que nem crente é. Mulher, não vá abrir seu coração com seu vizinho que vive de olho grande em cima de você. Abra seu coração com pessoas maduras na fé, mentores espirituais,
Eles poderão oferecer conselhos, apoio e uma perspectiva diferente que poderá ajudá-lo a ver as coisas com mais clareza. Lembre-se, essa jornada de conhecer a vontade de Deus para a sua vida consiste em dar passos grandes e às vezes pequenos para viver uma vida que esteja em sintonia com o plano dele. O mais importante é que você se esforce, se dedique a viver para a glória de Deus. O mundo vai na contramão disso. As pessoas querem destaque, fama, sucesso, glória. Querem os seus 30 segundos de aparecer nas telas. Não tem essa preocupação. Lembre-se, o que vale é você estar vivendo no reino de Deus, para a glória do nosso Deus. Isso é o mais importante. Que Deus os abençoe, amados. Para mim foi um prazer muito grande preparar essa ministração sobre a soberania e vontade de Deus. Porque cada vez que eu tenho a oportunidade de fazer um estudo ou uma pregação, é Deus que fala primeiramente à minha pessoa antes de trazer o alimento para a igreja. E como isso é tremendo, como isso é maravilhoso. O meu desejo é que você também possa ter essa alegria, se você ainda não está tendo, de meditar na palavra, de se dedicar ao estudo. Ah, pastor, eu não tenho muitos conhecimentos. Vá aos poucos conhecendo, crescendo, e eu tenho certeza que você vai experimentar coisas excepcionais que Ele tem a te revelar.